Shalom, queridos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel, né? Soberano. A nós foi ensinado que Ele reina sobre todas as coisas, e de fato o nosso Deus, Ele reina, tem domínio sobre tudo. E ficamos felizes com o que está acontecendo, né? Nos campos missionários, com o que Deus tem feito, o que o Senhor tem realizado. O pastor falou de outros campos que poderia estar falando. Acredito eu que ele vai estar montando alguma coisa, talvez algum vídeo, né, para que as pessoas possam ver. Eu recebi alguns vídeos hoje e um deles foi muito assim impactante, de um indígena, e ele agradecendo porque o evangelho chegou lá e o povo dele está sendo abençoado. Hoje é líder de célula lá na comunidade. E ele falou algo, não sei se o pastor Vandilson conseguiu entender, mas ele deixa bem claro na fala dele: ajude eles agora a ir aos povos não alcançados. Nós já fomos, nós somos líderes, nós estamos fazendo. Foi isso que ele falou no final lá, se o senhor, talvez o senhor já tinha pegado isso. E aí vai alegrando o nosso coração, porque vamos vendo um trabalho que não tem muitos anos, e os pastores podem fazer parte de uma celebração, como o pastor José, e saber que o trabalho lá continua, né? Líderes que dão continuidade. Foi falado um pouco hoje sobre célula, né? E que tremendo é a visão celular. É uma ferramenta poderosa que nós estamos aprendendo sobre ela. E eu acredito que esse tempo aí de aprendizado estamos sendo aperfeiçoados. E vamos cumprir com aquilo que tem sido a nós ensinado sobre a célula, o desejo no coração, e uma frase que é muito falada: estabelecer o reino de Deus entre os povos menos alcançados e não alcançados. Mas o que é dito é que toda casa deve ser uma igreja e todo membro deve ser um ministro da palavra do Senhor. Nós ouvimos isso desde 2014, eu e a minha esposa, quando o Senhor nos encontrou, achou. E no início foi delicado isso, porque o desejo era grande de estabelecer o reino de Deus, de fazer célula, mas não tínhamos entendimento do que era célula, não sabíamos o que fazer e nem como fazer. E foi um pouco complicado os primeiros 4 anos, como um missionário, por exemplo. O desejo, vou repetir, era muito grande, mas me faltava habilidade, me faltava capacitação. Por algumas coisas que aconteceu, eu acabei que não estudando. Mas o meu pai, ele me falava algo: se você fizer compromisso com alguém, então vá até o fim. Se você não sabe fazer, procure saber como fazer. Eu perdi o papai, eu era adolescente, e eu tinha muito desejo de aprender, então eu comecei a pesquisar algumas coisas. E em 2019 é sabido de todos que a gente retornou para cá com o desejo de fazer o IEC e a ETED e voltarmos para o Paraguai. Não sabíamos que Deus tinha planos e propósitos específicos para a nossa vida na região de Humaitá. Eu não sei até quando, mas Deus foi nos direcionando depois da ETED. Deus é tão bom que o apóstolo não sabia que podia fazer o IEC. Se ele soubesse, eu teria feito o IEC e teria ido embora, porque a proposta era essa, teria ido para o Paraguai. E a gente fez os missionários estão aí, a gente fez a ETED
para depois fazer o IEC. Não fizemos mais. Porque Deus nos direcionou para fazer o que estamos fazendo hoje. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não ando mais falando que eu sou um plantador de igreja. Eu sei que eu fui chamado por Deus para plantar a igreja. Mas para se plantar a igreja, precisa formar líderes. Amém? Então hoje eu sei que Deus me chamou para formar líderes. Eu tenho essa convicção, eu tenho consciência disso. De que Deus nos chamou, eu e a minha esposa e a minha família, e nos deu pessoas extraordinárias que têm nos ajudado a formar líderes. Nós tivemos o privilégio de formar líderes na comunidade ribeirinha, onde vai acontecer um evento agora, dia 24. E aí você vê o Leandro, e eu sempre falo Leandro Ferraz ou Luciane Ferraz. Hoje eu sei o quanto a mãe da Miriam, da missionária, do pessoal Ferraz que congrega aqui, o quanto a mãe orou para que Deus alcançasse a família. Então é resposta de oração. Alguém no passado orou para que o evangelho chegasse alcançasse a sua família. E a palavra de Deus é de que se você crer no Senhor, será salvo tu e a tua casa, ou os de tua casa. O correto será salvo você e a sua família. Casa é eikos no hebraico, que traduzido para a nossa língua é família, significa família. Então, quando Paulo fala aquela palavra para aquele homem, ele estava dizendo: se você crer, não só você, mas os de sua casa será salvo. E aconteceu, aquele homem se converte, acontece a primeira reunião em sua casa, e foi estabelecido o reino de Deus. E no modelo de Jesus Cristo começou uma célula naquela casa. A igreja do Senhor foi estabelecida ali, cresceu naquele lugar. Então, eu vou fazer uma pergunta: você tem celebrado as conquistas dos seus discípulos? Como líder M12, você tem celebrado por aquilo que o seu discípulo, eu vou dizer, a gente usa essa expressão discípulo, mas por aquilo que os discípulos de Jesus têm conquistado, que tem vindo para a sua geração, e você tem ajudado, tem encorajado ele a estar crescendo? Você tem celebrado por aquilo que ele tem alcançado? Eu tive a oportunidade de receber na geração um jovem, e ele foi me dado, o pastor Vandilson falou: ele está andando mais com o pastor do que com a gente, apesar dele ser muito fiel. Nunca faltou uma reunião, pastor Vandilson? Nunca faltou uma reunião de liderança, nunca faltou uma terça-feira. E para ele viajar com a gente, por exemplo, em dia de terça-feira, que é o dia que o pastor Vandilson faz a reunião, tanto ele quanto eu falava com o pastor, e algumas vezes o pastor falou: está liberado, meu irmão, ele pode ir. E outras vezes o pastor falou: não, tem um assunto importante. E mesmo depois que o Vandilson começou a falar para ele que ele poderia ir, enquanto o Vandilson não chamou em uma reunião e falou: você está liberado, você agora é da geração do pastor, ele não deixava de participar das reuniões, mesmo sabendo que já estava. E eu comecei a compartilhar alguns assuntos com ele, outros. E um dos assuntos que foi impactante na vida dele foi o caráter de Deus. É infindável, é infinito, mas nós trabalhamos talvez uns 25, o caráter de Deus, durante um período de 20 horas. E naquele dia o meu cunhado, eu vou falar, agora eu falei já, meu cunhado. No final de uma das aulas, o Wesley entendeu que Deus precisava estar em primeiro lugar na vida dele, porque ele tinha Deus e a mãe dele igual. Nesse caso, a mãe dele era o Deus da vida dele, a Dona Maria, minha sogra, uma mulher abençoada, congrega ali em uma outra denominação, e Deus ministrou algo no meu coração. E aí eu falei para ele: ora aí, finalizando a aula. E ele começou a chorar. Quem conhece o meu cunhado sabe que ele não é de chorar.
E ele chorou, e ele orava e chorava. E depois ele compartilhou o porquê daquilo. E a partir daquele dia ele disse: eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E ele vem crescendo, está próximo a concluir uma faculdade, aprendeu um pouco sobre o caráter de Deus, nunca viu o seu pai, não sabe quem é seu pai biológico, mas ele entendeu que Deus é o verdadeiro pai dele e esse vazio não tem mais em seu coração. E serve ao Senhor hoje. E eu orientei ao grupo que anda comigo que precisa aprender algumas coisas, precisa ter alguns tipos de documentação para entrar em alguns lugares, precisa tirar passaporte para ir para Chicago ou outro ano que vem, quem sabe, Deus pode fazer isso, precisa para ir para Jerusalém, precisa do passaporte para viajar pelas nações. Eu disse: vocês precisam de habilitação, porque é lei, e o ímpio viaja, vai para onde quer, e a gente não vai, porque não temos uma habilitação. E aí falei para ele: o Israel, não tem como mais vocês viajar, porque os homens vão pegar vocês na balsa. A federal trabalha, está fazendo o trabalho deles, e às vezes, toda vez que a balsa chega, o dia todo, eles estão lá, sem documento não passa. Tem uns que voltam e me arrumam uns problemas aí. E eu, essa semana, irmão, Deus, assim, ele começou, depois de um tempo, ele criou coragem e outros já deram início, mas ele começou a fazer a habilitação, justamente para que a gente pudesse chegar em alguns lugares. E aí, eu fiquei feliz demais, pastor Vandilson. É por isso que eu mandei para o senhor. Eu celebrei demais. Ele me mandou uma mensagem. Ele tinha dado um problema com o telefone dele, mas Deus o abençoou, ele já estava com o outro. Ele escreveu assim: passei. Aí eu vi a mensagem, tinha uma imagem, abri a imagem, eu vi apto para moto e carro. E eu disse a ele que era fruto de muito trabalho e inteligência e que era mais que merecido. Ele merecia essa habilitação. E aí depois eu fui chorar de alegria. Eu celebrei o Senhor. Aí eu sei de toda a história do que o Vandilson acompanhou ele. Aí mandei para o pastor Vandilson. O Vandilson vibrou, mandou uma mensagem para mim, Wesley. Depois eu nem falei nada com ele sobre isso. Mas parece, irmão, algo simples, certo? Parece. Para mim isso é muito sério. De verdade, aqui nós temos vários policiais. E como irmão em Cristo, na Blitz ele não pode me ajudar. Ele não pode. Pode ser qualquer um. Não, mas tu é meu irmão, tá um jeito. Não dá, irmão. Não tem como. A balança de Deus é justa, né, pastor Benar? É justa. E aí, como eu disse, a respeito de liderança, irmão, nós vamos ver uma imagem aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Não, a outra. Aí, eu brinco, irmão, que esse camaradinho que está aparecendo aqui é o Judas, só a metade. Os outros 11 aparecem todos. Nós estamos vendo aqui um homem chamado Jesus, aliás, só uma imagem. Em um momento, é possível que ele teve um momento como esse, em algum lugar durante o seu tempo aqui na terra, desenvolvendo relacionamento com os seus discípulos, falando e ouvindo aquilo que eles também poderiam falar, e o quanto que isso foi essencial na vida desses homens, ao ponto de, alguns dias depois da morte de Cristo, eles impactaram uma geografia inteira, por meio do Evangelho. Plantaram a igreja do Senhor em cada casa e fizeram de uma grande população ministro da palavra de Deus.
todos compartilhavam, todos pregavam, todos oravam, anunciavam acerca do reino de Deus. E Jesus, ele foi assim tão sério nessa questão de relacionamento, que após a sua morte, a gente vê no livro de Atos, que ele ainda passou 40 dias ensinando aqueles homens acerca do reino dos céus. Eu disse para os meninos, nós precisamos cuidar o que nós estamos falando. Estamos falando mais do céu ou do inferno? Aonde é que é melhor? Nós sabemos que é o céu. E muita gente precisa saber sobre o céu, precisa aprender sobre o céu, precisa saber que o céu é real e que pelo menos por uma temporada de 1000 anos, a igreja do Senhor passará lá. Vai ter um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. E a igreja do Senhor vai viver lá por toda a eternidade. Mas é preciso ser ensinado, irmão, algumas coisas para os nossos discípulos. Pode segurar aí, não precisa colocar a outra agora. E aí eu pedi para o meu cunhado Wesley imprimir algo que eu mandei para ele hoje. Bem rapidinho, para a gente ter aqui só alguns pontos do que nós queremos falar. E falando aqui a respeito de Jesus Cristo, no início do seu ministério fica muito claro, irmão, que o que ele fez foi desenvolver um relacionamento firme com os seus discípulos. Um relacionamento saudável, que foi possível se tornar também duradouro. Que só se rompeu quando Jesus foi assunto aos céus. A forma como eles viviam, a transparência deles, a amizade deles, a sinceridade. Então o que acontece é que Jesus assumiu a responsabilidade de estar com os mesmos para formar e ensinar com o seu exemplo e sua palavra. Jesus assume essa responsabilidade. Em contrapartida, os discípulos assumiram o compromisso de se sujeitar-se ao Senhor e ser discípulos. Aconteceu duas coisas nessa época. Jesus assumiu a responsabilidade de ensinar esses 12 homens por meio do seu exemplo e por meio da sua palavra. E os discípulos entenderam que eles deveriam viver com Jesus em sujeição. Eu fiz uma aliança e um dia eu falhei lá com uma tarefa. E o pastor Renato me perguntou se eu tinha feito, e como cristão não poderia mentir. Eu disse, não fiz. E ele disse, e a senhora cobrou? Falou para minha esposa, pastor, a senhora cobrou do seu marido? Ela disse, eu não. Porque o que eu tinha que fazer, a minha esposa em seguida iria fazer por mim. Mas como eu não fiz, ela não fez, e ela também ficou calada. E naquele dia eu entendi algo sobre sujeição, porque falamos muito sobre submissão, e talvez sobre sujeição pouco é falado. E aí ele disse, a senhora não só foi uma esposa submissa, mas agiu com sabedoria, se comportando em sujeição para com o seu marido. Porque você poderia falar, ou fazer a sua parte, mas como foi ensinado que ele era quem teria que fazer primeiro, então você ficou calada, e aí a gente pôde continuar o curso, terminamos o curso. Então olha como que esses homens viveram. Eles tiveram a oportunidade de saber quem Jesus era, andar lado a lado com Jesus, ser ensinado por ele, aprenderam a desenvolver um relacionamento. Eu creio que uma das coisas que Jesus falou de uma maneira extraordinária, com muita clareza, foi acerca de relacionamento. Os trabalhos que é realizado nas comunidades ou na cidade, aonde você for, que tem mais sucesso, é porque os líderes desenvolvem relacionamento com as pessoas. Você fica amigo das pessoas. É difícil alguém não te convidar por causa do relacionamento. Tem gente que hoje já é cristão, mas no início eles iam à célula em uma comunidade, por exemplo, no Traíra, vou falar aqui o Traíra, porque nós ficamos amigos deles. Então quando nós convidávamos, era claro, eles iam porque eles não queriam dizer não para os seus amigos. E ouvir a palavra de Deus, com o tempo se converteram, fizeram encontro e faz parte da liderança da igreja Betel, lá na comunidade Traíra. Então, o que eu quero falar
irmão, nessa noite, e aí eu falei assim, eu acho que o pastor Vandilson, ele falou que tem um pregador, mas ele esqueceu. Mas que orientação tremenda da parte da nossa liderança, né? Para que a gente continue praticando. Em Efésios capítulo 4, versículo 7, eu vou ler só o versículo 7 de início, que diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, amém? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida que foi repartida por Cristo. Cada um de nós recebemos essa graça. Eu não sei se tem uma outra tradução aí que vai mudar essa palavra, graça. Mas não tem como fugir disso. Deus se agraciou de nós e repartiu isso com cada um de nós. E aí eu quero falar um pouquinho bem rápido, porque eu entendi que de tempo em tempo Deus levanta alguém para mudar a história. Se você olhar, você vai ver isso na palavra de Deus. Deus levanta alguém. Talvez é só para despertar, e Deus vai levantar líderes. Eu sei, irmão, que eu estou diante de líderes extraordinários. Eu não traria essa palavra aqui hoje se eu não soubesse disso. Porque como líder eu aprendi que eu preciso preparar as pessoas para elas receber uma mensagem. Se não está preparado, muita gente vai para o encontro e não volta para a igreja porque não estava preparado para ir para o encontro. E aí, como Albená, eu também decidi mandar só se tiver 3 meses. Passa pelo discipulado de João e vai para o encontro. E nós não perdemos mais nenhum daí para cá. Então precisa, mas como eu disse, eu tenho convicção de que você está apto a ouvir essa mensagem e a praticar ela. Posso ouvir um amém? Amém. Se você, irmão, se você lidera, se você lidera uma célula, se você lidera uma geração, se você lidera um grupo de pessoas, nós temos empresários na igreja, nós temos promotores hoje, nós temos professores, facilitadores, nós temos mestres aqui. E de alguma forma eu creio que você lidera, ou no mínimo, um grupo de pessoas. E se você está fazendo isso hoje, nos dias de hoje, em nossos dias, e você tem vontade de desenvolver líderes, você precisa entender primeiro que você é responsável por apreciá-las por quem elas são. O mundo está carente de amor. As pessoas vivem em déficit de amor. As pessoas querem ser abraçadas. A palavra de Deus já diz que nós não devemos amar de palavras, só com palavras, mas de fato e de verdade. E aí, foi por isso que eu perguntei: você tem celebrado pelas conquistas dos seus liderados? Você tem se alegrado? Você tem apreciado essa pessoa? Segundo, você precisa acreditar que elas farão o possível. Elas farão o que está dentro da sua realidade. Eles irão fazer célula, eles podem fazer. Mas eu e você, como líder, precisa acreditar que eles irão realizar uma célula e pode fazer. Irmão, escute isso. Eles fazem melhor do que eu. Pastor Bená faz e faz melhor. Nós estamos com uma menina de 13 anos de idade. Ela decidiu fazer um trabalho com as crianças. E nós o abençoamos. Mas aí ela quer ir além. Ela disse: eu vou para outra comunidade, eu quero fazer uma célula com as adolescentes. Eu disse: olha, na visão celular,
O líder de célula, ele lidera uma célula. Então você vai liderar a sua célula. Pastor, mas ela tem 3 meninas com ela, que são todas 3 escolhidas, pastor. E o encontro com Deus que iria acontecer, elas agora, que vai acontecer em agosto, elas iriam vir. Ela disse, e aí vai entrar na escola e daqui uns dias nós multiplicamos, porque elas já me ajudam. E eu vou fazer a célula lá. Eu queria, irmão, segurar. Mas eu faço célula e eu evangelizo. E aí ela pegou esse gancho. Eu vou evangelizar. E a gente abençoou. Ela está fazendo está trabalhando com adolescentes. E foi legal porque foi mudado e ela quer enviar umas 4 ou 5 mês de agosto, pastor Vandilson. Do Buiuçu 2. Então vem 3 do Buiuçu, que já está tudo certo. 4, aliás. 4 e mais uns 4 ou 5 lá. Nós precisamos entender isso, irmão. Eles podem, irmão, eles são capazes. Eu não sei, no dia de hoje aqui, nesse tempo, eu talvez não conseguiria lhe encorajar da forma como eu tenho feito com eles, porque lá eu assento com eles e eu encorajei eles. Eu disse para eles quem eles são em Cristo e o que eles podem alcançar, os lugares que eles podem chegar. Eu disse para eles, se prepara, porque nem todos aqui vai viver todo o tempo nessa comunidade. Deus vai tirar você desse lugar. Você já é um dos 1000 do apóstolo Hélio. Eu falo para eles. Mas você pode ser um dos 1000 em uma capital, em uma cidade, em um outro estado. E aí, irmão, parece que a minha loucura pega. Né, Bel? Eles têm feito um trabalho, irmão, extraordinário. Terceiro, elogiar seus feitos. Nós temos na equipe Sem Fronteira algumas pessoas. E eu decidi que eu preciso ter um assistente social. Também preciso de alguém formado em administração financeira. Precisamos de alguém que trabalha nessa área aqui, que é a que o Wesley está para terminar. Irmãos, se você quer ser bem sucedido, você precisa formar uma equipe. E essa equipe, olha, aprenda uma coisa, eles querem ser elogiados. Eu vejo como eles ficam, como eu os elogio por aquilo que eles fizeram. Independentemente do tamanho da organização, se é uma empresa ou se é uma célula com 3 pessoas, com 4 pessoas, quando o líder elogia um deles ou o grupo por aquilo que eles fizeram, eles se sentem encorajados a fazer e fazer mais, e fazer melhor ainda do que o que fez. E quarto, aceite a sua responsabilidade, como Jesus, aceite a sua responsabilidade pessoal para com elas, como o seu mentor. Existem responsabilidades que é eu que tenho que assumir. O compromisso de estar com eles, de ouvir eles, de ajudar eles, de ensinar eles e de aprender junto com eles. E eu vou falar aqui algo aqui hoje, irmão, pela fé. Eu estou olhando para 500 líderes. E eu quero agora mostrar a primeira imagem que vocês já viram. E encorajar você para algo. Ok? Essa imagenzinha do Sem Fronteira ali, eu coloquei ali, eu poderia nem ter colocado. Ou como diz o apóstolo Hélio, está faltando a outra, né? A da igreja. Eu falei que eu ia falar pela fé, que eu estou diante de 500 pessoas, 500 líderes. Como diz o John Maxwell, líderes em potencial. Há algum tempo nós estamos com esse grupo de pessoas, já faz tempo. Já faz um bom tempo que nós estamos, né, irmão Gerson? Com essa quantidade aqui. E eu e você, acredito eu, tem desejo de mudar essa história, mudar esse quadro. Então, esse primeiro número aqui seria nós hoje.
mas nós podemos mudar esse número, e muito rápido, se entendermos a importância de fazer líder. Se nós entender isso, se abraçar isso, e trabalhar para formar líderes, nós vamos, irmão, não estou falando de alguém para fazer uma célula. A minha filha pega as bonecas e algumas coisas, coloca na cadeira e faz uma célula. A minha filha tem 6 anos, e aí ela falou para minha esposa ontem: quando vocês jejuam, vocês não estão mais me contando para mim não jejuar junto com vocês, é? Pastor, ela jejua. Sério mesmo. Tem 6 anos, eu nunca pedi para ela jejuar, nem para o Francisco, que tem 15. Nunca pedi. Pois no jejum de 40 dias, alguns dias ela disse: hoje eu não vou comer nada. Pela manhã, para ir para a escola. Minha filha, você vai voltar de lá 11h30. Não, eu aguento. Aguentou, irmão. E faz. E jejua, e faz a célula dela lá, com as coisinhas dela. Irmão, 6 anos. Todos que estão aqui jejuam? Pelo amor de Deus. Pastor Albenar, quando ela fez isso, foi uma das coisas que eu fiz. Também, fui para um quarto e eu chorei. Falei, meu Deus. Porque nós aprendemos que todos nós somos influentes. Todo mundo tem influência. E sem falar, minha filha foi influenciada a orar e a jejuar. E a pregar. Ainda que seja para as bonecas. Mas ela faz isso. Eu não sei quantas crianças fazem isso sem ser convidada. Então eu falei 4 coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter relações, irmão. Eu até disse que faria disso os 2 pontos, mas nem vou falar nisso, mas nós precisamos ter relações pessoais. Pode deixar aí, tá? Definidas. Nós precisamos ter relações comprometidas. Eu fiz compromisso com algumas coisas. Eu sei, irmão, eu vi algo essa semana. A prefeita de Campo Grande está no Summit, que é o modelo Premier. 3 dias lá, igual o Encontro com Deus. A prefeita de Campo Grande está no Summit lá, que está acontecendo agora em Campo Grande. O que eu aprendi esse ano, lá nos Estados Unidos, já foi passado ano passado. Nós estamos 1 ano. Eu entendi o que é o Summit, eu entendi. E como disse o pastor ainda agora, talvez você ainda não compreendeu o que é a oferta de fé. Deve-se procurar o seu líder 12, amém? Pastor, mas o meu líder é o Gessinho, não que ele tem autonomia dentro do assunto, né? Mas, vamos dizer que seja, eu não lembrei agora aqui de alguém, mas alguém assim lá. Não, vai lá com o pastor Vandilson, é da GDK, vai lá. Vandilson, me explica o que é a oferta de fé. Me ensina sobre isso, que eu não entendi ainda. Então, como eu estava dizendo, eu entendi o que é o Summit, irmão, eu entendi. Por isso que eu abracei e fiz um compromisso. Fiz um compromisso e tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Com relação à liderança, me ajudou muito, me impulsionou, me deu sabedoria para falar de maneiras diferentes, assim, dependendo do lugar. A forma como eu falo na comunidade, ou como eu falo em algum lugar aqui pela cidade, ou aonde Deus tem me levado. E foi virado uma chave na minha vida no Summit. Então, o único bem, deixa eu lhe falar com relação a pessoas. Eu vou andar bem rápido aqui, porque eu sei que eu não vou ter mais 2 horas. O único bem que realmente tem valor dentro da sua geração é as pessoas. O que tem valor, irmão, aqui dentro é você. O que tem valor, irmão, eu acho que será que eu posso falar isso? Posso. Lá na sua empresa, de verdade, são as pessoas que te servem. Elas são importantes, elas se importam, o que elas falam importa. São as pessoas. Esse é o único bem que de fato tem valor. As pessoas podem crescer, desenvolver-se e tornar-se mais eficientes se tiver um líder que compreenda o seu valor potencial. Eu falo para algumas pessoas, para o pastor Aldenar, a irmã Miriam, Abel, às vezes alguém, a irmã Edmara, que a gente está na escola, o pastor Vandilson.
Eu olhei para alguém e eu vi, irmão, quem eles eram. Tem uns meninos aqui garimpando, certo? Eles vê o ouro, ou eles vê a água e a lama. Eles vê o ouro. A gente assiste algumas coisas sobre ouro lá nos Estados Unidos, né, Wesley? Os caras removendo toneladas e toneladas e toneladas de terra para chegar no fileto, onde tem ali alguns quilos de ouro. Às vezes eles conseguem uma temporada, os que têm mais sucesso, 200 quilos. Outros, tem uns que conseguem 5 em toda a temporada, né? Mas tem uns que conseguem 200, 300. Alguns já ultrapassou isso. Eles não querem nem saber, irmão, o tamanho da montanha que tem. Eles removem tudo até chegar onde está o ouro. E eu aprendi a olhar para as pessoas e ver dentro delas o potencial que cada uma tem. E trabalhar para remover isso. Preparar o coração deles para receber uma palavra de Deus. Eu sei que nós temos discernimento, mas também temos revelação da palavra de Deus. E a Bíblia fala, Jesus fala acerca de 3 tipos de semeadura. E no último ele fala que a semente caiu em boa terra. E esse produziu, né? E produziu muito, até a 100 por 1. Agora deixa eu te dizer, a gente não para refletir talvez sobre essa palavra, mas o que Deus falou ao meu coração, são que todas as pessoas são como esse primeiro aí do caminho. A diferença está em eu aprender a desenvolver um relacionamento com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, ajudar ela, curar os seus traumas, as suas feridas, preparar ela para um dia semear a palavra de Deus em seu coração, sem mais problema. E essa palavra Satanás não vai mais arrancar. Eu falo isso com propriedade, porque nós temos visto o que tem acontecido, irmão. O que nós estamos fazendo e o que Deus está realizando, porque nós não simplesmente passamos lá e fazemos um apelo e nunca mais voltamos lá. Nós acompanhamos, entramos em todas as casas, visitamos, trabalhamos, encorajamos. O que não é removido no encontro, a gente continua trabalhando. Temos apostilas grandes de libertação e de materiais que nos ajudam a ajudar outras pessoas. O certo é que Deus tem nos abençoado para abençoar pessoas. Então é preciso primeiro trabalhar com as pessoas e depois semear. Pastor, e quem já está morrendo? Cadê o pastor Garcia? Não está aqui, né? Pastor Garcia foi levantado por Deus para isso. Quantos foi para o céu? Irmão, foi muito. Foi muito. E não dava tempo não, irmão. Tu tem que perdoar fulano, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era muita coisa. Não dava. Aí o pastor falou, rapaz, tem uma coisa. Aliás, tem 2 coisas. Primeiro, você tem que perdoar todo mundo, certo? Segundo, tem que aceitar Jesus como teu Salvador. É isso, é. E assim, eu vou orar por ti ainda para tu se salvar, né? Se tu não morrer agora, tu tem que continuar firme aí no Senhor. E alguns irmãos, eu lembro que ele relatou nas reuniões aqui, após a oração, o cara se foi, mas foi para a glória. Aí é outro caso, mas estou falando da nossa realidade, do dia a dia, do que eu e você faz, do que nós podemos fazer, amém? Então veja, irmão, veja isso. Uma geração não pode crescer, a menos que seus líderes cresçam dentro dela. Eu vou repetir, eu estou falando isso aqui com propriedade. Uma geração só cresce se os seus líderes crescer dentro dela. Se eles crescer, a geração cresce. Desenvolva um líder que ele vai desenvolver a sua geração. Eu estou falando pouco, visão celular, mas é isso que eu quero que o Espírito Santo ore e pedir para Deus isso. Faça com que todos que estão aqui entendam a importância de investir nas pessoas, de ensinar eles sobre a visão celular. Eu conversei com o Aldenar aqui em um intervalo no dia do Summit e ficou claro para mim, se nós trabalharmos a visão celular no modelo dos 12, se investirmos nisso final do ano, não por causa do fruto fiel,
Esse templo está lotado de pessoas que vêm todos os domingos louvar e exaltar o Senhor nesse lugar. Eu poderia dizer corajosamente, de uma forma profética, que hoje é um dia que inicia a maior conquista da igreja do Senhor, e ela será permanente, porque eu e você formaremos líderes que darão continuidade ao trabalho que tem sido feito. Esse é o segredo, irmão, para nós avançar. É brincadeira alguém com 1 ano e meio mandar Ele na época fez um áudio de 8 minutos falando. Hoje ele mandou um áudio dizendo: poderia ter falado naquela época, com 1 ano e meio. Nós estamos fazendo, e estão, irmão, e estão avançando, e estão conquistando a comunidade para Deus. Desenvolva um líder e ele desenvolverá a sua geração. Ajude alguém a crescer. Eu sei quem eu era. E não sou perfeito, mas estou procurando a perfeição. Mas foi porque o Hélio Plácido, o apóstolo Veronice e uns 12 doidos aí olharam para mim um dia e disseram assim: olha, tem muita gente nessa unidade prisional, eles são diferentes, mas tem um que é diferenciado. E investiram na minha vida, Gessinho. E cuidaram de mim, e foi uma luta. Mas o meu pai, vou lembrar de novo, ele me falou: se você começar algo com alguém, seja leal. Seja um com eles. Meu pai não tinha estudo, mas ele tinha uma Bíblia. Aí ele, de forma religiosa, ele deixava aberto no Salmo 23, né? Às vezes era no Salmo 91. E eu quero crer que meu pai foi para o céu, porque o meu pai andou uma temporada, depois ele acabou que se afastando porque faltava líderes. Ele disse que não tinha ninguém para ir visitar a casa dele. Ninguém me visita. Eu ouvi ele falando para minha mãe: não vou mais. E se distanciou e parou, mas a Bíblia estava sempre por lá. E o meu pai, antes de morrer, ele teve tempo, ficou no hospital uns dias e veio a óbito alguns anos, já faz mais de 20 anos. O que eu quero dizer, irmão, nessa noite é que a força de uma geração de 12 está, aliás, é o resultado da força dos seus líderes. Se nós tivermos líderes fracos, a geração será fraca. Se nós desenvolver líderes fortes, a nossa geração será forte. Nós precisamos ensinar os nossos líderes acerca de temor de Deus, acerca do amor, acerca da justiça, da graça, acerca da ousadia, de missões, de oferta de fé. Eles não sabem, é eu e você que vamos ensinar. E vou te falar, não se aprende isso em púlpito. Eu estou hoje fora da casinha falando isso aqui. Fora da curva, né? Aqui da casinha. Fora da curva. Porque tem assunto que nós falamos nas escolas. Escola de líderes, na escola de missões, de uma maneira mais profunda. Mas eu entendi que era momento de falar isso aqui hoje. É preciso ensinar para eles sobre a ousadia do Espírito Santo que está neles. Eles não vão receber. Está neles, irmão. Deus, meu pai me ensinou a ser homem. Deus me deu ousadia. Deus me deu coragem. Eu sei o que é estar em um lugar e as pessoas não me aceitar. E 8 dias depois eles me mandaram me chamar para estar lá de volta. Como estão fazendo com os pastores. Lá no lago do Uruapiara. E aí, irmãos, dentro do que eu falei aqui, os grandes líderes, eles têm uma mentalidade de nobreza. A mente deles é diferente dos demais. E aí nós vamos olhar de novo para aquela imagem. Se olharmos com a ótica humana, esse número ali seria impossível no final do ano, né? Fora do fruto fiel, né, pastor? Seria. Mas já foi falado aqui antes algumas vezes que nós devemos ver
com a perspectiva de Deus, nós devemos enxergar como Deus enxerga. Eu falei em uma reunião aqui que em 2030 podemos fazer o fruto fiel no estádio. Só que o que eu não disse, que dentro daqueles números são só os discípulos do Sem Fronteira. Eu não incluí as outras células, só aquelas. Eu só preciso formar com as células que tem hoje. Eu só preciso formar um discípulo por ano. Eu não formo célula, eu formo discípulo e ele assume a célula. Amém? Alguém falou glória a Deus ali, não sei. Amém. E a gente tem visto esse resultado. Jesus andou com 12. Teve momento que ele estava com 3. Teve momento que só estava com 1. Todo grupo, irmão. Olha, não se sinta ofendido, mas em todo grupo tem um dentro do grupo que anda mais próximo. Anda ou não anda, pastor Paulo? Quem é que está mais perto do senhor lá? É quem chegou ou é o Lando? Está sempre compartilhando das lutas, das batalhas, mas também das conquistas. É o missionário Lando. Tem alguém na empresa? Tem alguém, irmão? Não, tem sim alguém mais próximo. Toda a equipe, irmão, precisa ter líderes. E como eu disse, não importa se ela tem 100 pessoas ou se ela tem 3 pessoas, precisa ter um líder que tenha visão, irmão, que tenha visão. Então, se a gente trabalhar os 12 da primeira geração, em nome de Jesus, eu quero encorajar vocês a trabalhar isso. Nós temos o nosso líder, pastor Vandilson, ele que é o líder da visão, celular no modelo dos 12. Irmão, eu enxerguei o coração do Vandilson quarta-feira. Nós estávamos em poucas pessoas, mas ele queria saltar e falar para as pessoas que precisava formar líderes. Ele falou que precisa multiplicar. Comecei a andar com ele, comecei a aprender algumas coisas e fui atrás, e fui estudar, irmão, sobre o assunto. E nós aprendemos que aí você pode escrever isso aí, que o Vandilson já falou antes, né? Como que Deus é tremendo. A maioria, irmão, das pessoas só produzem quando tem vontade. Não é, pastor Albenar? Pastor Albenar, um dos empresários, irmão Gerson, e vários outros que eu não lembro o nome aqui, o casal abençoado ali, Fernando. Pastor Paulo, que trabalha com um grupo de pessoas que Deus é misericordioso, né, pastor Paulo? E quando quer produzir, produz, mas quando não quer, não produz. É ou não é verdade? A maioria das pessoas só produz quando tem vontade. Os líderes produzem mesmo sem ter vontade. Os líderes produzem, irmão. Os líderes entendem que eles são ovelhas, e as ovelhas produzem, não é o pastor que produz, é as ovelhas que multiplicam, 2 vezes por ano. E as ovelhas, eu já criei criei ovelha e bode. Eu sei o que é bode, irmão. O negócio é tão sério, o bode, parece que começou a ficar meio sério, né, o negócio aqui. Deixa eu lhe contar aqui rapidinho. Agora tem algumas pessoas que criam bode, eles fizeram até um parquinho, irmão, semelhante a esse aí. E eles escorregam igual o ser humano. Corre lá em cima, sobe e pula e roda. A ovelha não, irmão. A última vez que eu ajudava alguém a cuidar de ovelha, tinha o aprisco, ou o curral, como nós falamos, um lugar cercado, onde era colocado elas todas as noites. Na entrada tinha um coxinho, lá dentro tinha um remédio, para matar os vermes que vinham, porque a fenda da ovelha é fendida, então tem uma secreção. E aí ela passava ali dentro, quando ela entrava, e ao sair pela manhã, ela passava de novo ali. Se tivesse pegado lá no pasto, era curada. Ao sair também para ir, já ia com o antídoto. Quando ela saía, tinha um espaço de uns 5 hectares. E ali ela se dividia em vários grupos. E tinha um corredor que dava acesso a um lugar bem maior. Mas ela só entrava por esse corredor quando a líder procurava. Ficava andando por lá, ia para um lado, comia para cá, para lá. Era um lugar pequeno ali.
E aí quando a gente percebia que ela liderava o grupo, saía, irmão, todas as outras iam atrás, e ia para um pasto melhor. Eu quero ler algo aqui, que procurando aprender sobre liderança, eu descobri, e para mim é algo assim fantástico, eu tirei várias lições para a minha vida, e quero compartilhar com você. Talvez você saiba mais do que eu sobre essa história, ou pode ser que tenha alguém aqui que ainda não sabe. A respeito dos gansos, ao emigrar em busca de lugares mais quentes, os gansos voam na típica formação em V. A gente vê alguns animais aqui na nossa região, um pouco, mas a gente vê. Sabe por quê? Quando um ganso bate as asas, cria um vácuo para o pássaro seguinte, voando na formação em V, o bando inteiro tem seu desempenho 71% melhor do que se ele voasse sozinho. Aí olha só, sempre que um ganso sai da formação, sente imediatamente a resistência por tentar voar sozinho e rapidamente volta para a formação, aproveitando o vácuo, deixando pela ave imediatamente à sua frente. Quando o ganso líder se cansa, muda para trás na formação e imediatamente um outro ganso assume o lugar, voando para a posição da ponta. Irmãos, nós ouvimos constantemente aqui: se você morrer, você vai para o céu? Eu não tenho mais preocupação com essa pergunta, nem um pouquinho. E a pergunta para você refletir hoje, eu vou orar para o Espírito Santo falar com você hoje, antes de deitar, depois, de noite, de madrugada, em sonhos, em visões. A pergunta é: se você for levado por Deus para a glória hoje, quem assumiria seu lugar? Pastor Paulo tem falado sobre isso comigo desde quando eu o conheci, da importância de formar alguém para ficar em seu lugar. A pergunta é simples: se Deus te levar para a glória hoje, quem é que vai dar continuidade nessa célula? Ou ela vai deixar de existir? Eu conheci uma mulher que ela disse que tinha deixado os mormons, mas não tinha não. As atitudes dela, né, ela tinha um negócio de ler a mente. Ela disse assim: olha, esse negócio de vocês aí, quando um líder de célula sai ou se desvia, assim, as células acabam. Ela a do Acre, ela disse assim: eu vejo os 12 lá, os 12 da primeira geração, como se fala, alguns saem fora e a geração se acaba. Quem assumirá seu lugar? Se Deus te levar hoje, porque eu creio que você vai para o céu, amém? Continuando aqui, irmão, na história. Os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente e aumentar a velocidade. A história finaliza assim: quando um ganso adoece ou está ferido e cai, 2 gansos saem da formação e seguem para ajudá-lo e protegê-lo. Eles ficam com ele até que seja capaz de voar novamente e depois começam uma nova formação ou partem em busca de seu grupo. A história diz que eles podem começar uma nova formação, eles voam só os 2 para destino, para onde está o seu grupo. A outra coisa é que eles aproveitam também um grupo que está passando e entra, e aí vai sair uma ali na formação V. Eles vão, mas quando chegam lá no destino, porque eles caminham, eles voam com um destino, todos os grupos para um lugar lá, ele deixa aquele que o ajudou e volta para o seu grupo. Isso fala alguma coisa? A outra coisa, irmão, é que se um adoece, 2
deixa, cara, os outros ir embora e desce, ou se é alvejado, e vai ajudar. E eu vou encerrar nesse ponto aqui, irmão. Quantos têm sido feridos na nossa caminhada? E aí, talvez não fazemos o papel de ir lá ajudá-los, de ficar com eles. Aconteceu algo comigo, irmão, esses dias. E eu tive que conversar com algumas pessoas. Mas nós entendemos, todo o grupo que anda com a gente, que nós vamos. Eu disse que aconteceu comigo porque a gente cuida de várias pessoas e uma das pessoas machucou o tornozelo, bem sério. E está precisando de ajuda, irmão, de verdade. E como ministro da palavra de Deus, como discípulo de Cristo, nós entendemos, eu e eles entenderam que nós deveríamos abraçar a pessoa e ajudar e encorajar e atravessar esse momento. Porque início do ano nós vamos cantar o hino da vitória. E vai ser algo extraordinário, irmão. Quando acontecer, vocês vão fazer parte dessa história, dessa conquista. Eu creio que nós vamos, irmão, se policiar com relação a isso. Quando alguém se machucar aí pelo caminho, eu estou usando a palavra aqui, se machucar, eu vou falar mais claramente, irmão, pecado mesmo. A gente não apontar o dedo, irmão, não falar mal das pessoas, não julgar, não fazer o papel de Satanás. Como líderes extraordinários, nós somos chamados, foi para cuidar, não foi para matar. Eu fiquei sabendo esses dias que o sal misturado a um detergente, se passar na planta, ele morre. E aí eu e a Lene, e mais o Lauro estava lá. E aí a reflexão foi, como o sal que Jesus disse que nós somos, estamos gerando vida ou matando? Eu sei, eu vou repetir, que eu estou diante de líderes extraordinários. Homens e mulheres com um potencial poderoso. Nós fomos criados por Deus para liderar. Deus chamou você e eu para liderar, irmão, e nós juntos vamos formar um exército de líderes. No passado eu disse errado, eu disse eu vou provocar um avivamento, não faz muito tempo. Porque o que faz surgir um avivamento? Oração, né, pastor Vandilson? É orar, irmão. E aí eu comprei um livro, não entendi o livro de início, depois entendi o livro. O livro diz assim, oração traz avivamento, discipulado torna permanente. E eu disse no dia, não sei se o pastor Vandilson vai lembrar, forme líderes, porque as pessoas virão, as multidões. Quando Deus me chamou para fazer parte desse processo de fazer líderes, eu entendi que eu posso ajudar alguns a fazer líderes, a formar líderes, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Se um dia, qualquer um aqui da igreja falar assim, pastor, eu quero ir em uma comunidade, eu quero começar um trabalho na comunidade, eu quero, mas eu não sei como eu vou fazer, eu posso ir com você, começar o trabalho, ajudar você a mandar a primeira equipe dessa comunidade para o encontro com Deus, e a partir daí você assume. E tem uns montes. Agora ficou bom porque nós formamos líderes, aí chama agora o pessoal do Buiuçu, né? Vem fazer aqui. Ou chama o Lei, a Lucineide, Parintintim, né? E tantas outras pessoas que a gente conhece. Os grandes líderes, escute isso. Eu aprendi, eu tenho postado algumas frases esses dias aí, e eu aprendi que os bons líderes, deliberadamente, eles atraem líderes potenciais, eles atraem. Mas os grandes líderes não só o encontram, mas também os transformam em outros grandes líderes.
Foi para isso que Deus nos chamou. Para formar uma liderança forte, irmão. Amém? Uma liderança que entenda quem Ele é em Cristo. Uma liderança que não vai ter medo de mandar os seus liderados para o encontro com Deus. Será que na hora lá eles vão decidir ser cristão? Parece que o encontro com Deus é para ganhar gente. Nunca foi. Encontro com Deus não é um evento. O encontro com Deus é um tempo onde quem vai é consolidado e encorajado a continuar firme. E se eu e você entender que precisamos formar líderes, quando eles voltarem do encontro, 3 meses, eles vão começar a falar, eu quero assumir célula. 6 meses, como os que andam com a gente estão assumindo, vai assumir célula. Faltando 3 meses para terminar a escola de líderes. E eu louvo ao Senhor, porque as estratégias que Deus tem nos dado, tem feito com que todos eles permaneçam. Louvo a Deus porque alguns da igreja têm também investido em missões, oferta missionária, e têm investido na missão sem fronteira. E assim tem sido possível avançar e ganhar pessoas. O trabalho da missão sem fronteira não é do Carlinhos, nem da Ângela, nem do pastor Júnior. É da igreja do Senhor Jesus. Você faz parte dessa conquista. Amém? E aí eu vou parar aqui.